Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa revisão científica bem interessante, lá da Faculdade de Medicina da USP. O assunto? O efeito que a semente de abóbora, a Cucurbita pepo, pode ter na hiperplasia prostática benigna. Para a gente começar, uma pergunta que, olha, pode ser bem familiar para muita gente. Aquelas idas constantes ao banheiro estão atrapalhando o dia a dia, o sono? Pois é, esse é um dos sinais mais comuns da condição que a gente vai explorar hoje. Bom, para a gente entender o quadro completo, vamos primeiro falar sobre a próstata e o que acontece com ela com o passar do tempo. É um processo natural e super comum. Então, o nome técnico disso é hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Mas, a palavra mais importante aqui é benigna. Sabe o que isso significa? Que não é câncer. É basicamente um aumento natural da próstata, algo que acontece com muitos homens com o passar dos anos. Agora, olha só que interessante a localização dela. A próstata fica bem ali, embaixo da bexiga, e ela meio que abraça a uretra, que é aquele canalzinho por onde o xixi sai. Guardem bem essa imagem porque a localização dela é a chave de tudo. E essa analogia da pinça na mangueira é perfeita para a gente entender. Pensa só. Conforme a próstata cresce, ela aperta a uretra. É como pisar numa mangueira de jardim, sabe? O fluxo diminui. E é essa pressão que causa todos aqueles sintomas chatos. E os sintomas são exatamente esses aqui. E eles vêm direto daquele aperto na mangueira. Aquela sensação de que a bexiga nunca esvazia por completo, o jato que sai fraco, ter que levantar no meio da noite. Tudo isso, acaba mexendo bastante com a qualidade de vida. Ok, agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a segunda parte. Será que a natureza pode oferecer alguma ajuda? A ciência tem investigado isso. E aí que entra a nossa estrela do dia, a semente de abóbora. O uso dela para a saúde urinária, olha, não é de hoje. É coisa de medicina tradicional, conhecimento antigo. O que a ciência está fazendo agora é botar uma lupa em cima disso para ver se essa sabedoria popular se confirma, né? E foi exatamente essa a missão da revisão da USP. Os pesquisadores pensaram, ok, vamos juntar tudo que já foi publicado em termos de ciência sobre a semente de abóbora e a HPB e ver o que a gente descobre. E agora, a hora da verdade. O que a ciência descobriu depois de analisar tudo isso? Qual foi o veredito final? Mas antes do resultado, olhem só esse número, 135. Não foi uma olhadinha rápida, não. Foram 135 artigos científicos analisados para chegar numa conclusão. Isso dá uma ideia do tamanho do trabalho, da seriedade da pesquisa. Beleza, então qual foi a conclusão? A palavra que resume tudo é eficácia modesta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sim, a semente de abóbora parece ajudar a aliviar os sintomas, mas não é nenhuma solução mágica, sabe? É uma ajuda, uma melhora, mas de forma modesta, moderada. Agora, atenção para essa parte que é fundamental. A maior vantagem, o grande trunfo, segundo os estudos, é que o extrato da semente de abóbora quase não tem efeito colateral. É muito bem tolerado pelo corpo. Essa comparação aqui coloca tudo em perspectiva. De um lado, você tem os remédios padrão, que muitas vezes funcionam super bem, dão um alívio grande, mas podem trazer uma lista de efeitos colaterais. Do outro lado, a semente de abóbora com aquele alívio mais modesto que a gente falou, mas com uma vantagem enorme, a segurança, o baixo risco. É uma balança, né? E pesar isso é uma conversa que tem que acontecer junto com um profissional. E vale sempre lembrar, a HPV é uma condição complexa. Cada organismo é único. Então, o que funciona para um pode não funcionar igual para outro. A resposta a qualquer tratamento é sempre muito individual. Beleza. E na nossa reta final? Como a gente usa essa informação toda? O que fazer com esse conhecimento na vida real? Vamos resumir os pontos-chave, então. Primeiro, a semente de abóbora é uma opção segura, bem tolerada. Segundo, os resultados são modestos, sem milagres. Terceiro, o grande ponto positivo é o baixo risco de efeitos colaterais. E quarto, e talvez o mais importante de todos, nada disso substitui um diagnóstico médico. Olha, e essa frase aqui que veio direto do estudo é a mensagem principal de tudo isso. Consultar um profissional especializado é fundamental antes de qualquer tratamento. Não importa se é um remédio de farmácia ou um suplemento natural. A conversa com um médico especialista, um urologista, é o primeiro passo, sempre. Então, a gente fecha com essa reflexão. Será que ter essa informação em mãos, sobre todas as opções, com seus prós e contras, será que isso não torna a conversa com um médico muito mais produtiva?
Talvez esse seja o melhor primeiro passo para o alívio, uma conversa bem informada. Porque no fim das contas, só um especialista pode olhar para o quadro completo e indicar o melhor caminho a seguir.